já tem bastante tempo. A crescente demanda por água, né, que realmente só se intensifica ao longo dos anos devido ao aumento populacional, que também gera um aumento também, né, crescente no uso doméstico e industrial, que causa, consequentemente, um aumento da geração de águas residuais, que por si só precisam de tratamento, né? E que também muitas vezes acabam poluindo águas frescas, que também acaba tendo a disponibilidade reduzida devido ao aumento crescente. Mas também é fato, né, que cerca de metade da população vive a cerca de 100 quilômetros dos oceanos, né, e que esses representam cerca de 97% da água do mundo. Então, dentro desse cenário, a dessalinização é vista não só como uma técnica importante, né, mas também como uma oportunidade importante para diminuir o estresse hídrico. Então, quais são as motivações, né, desse trabalho? É contribuir na transformação de processos mais sustentáveis e na preservação do meio ambiente. Também contribuir no aumento da disponibilidade hídrica pela recuperação de águas poluídas. Além disso, contribuir também para o aumento, para o desenvolvimento da tecnologia de destilação por membrana no Brasil, assim como a possibilidade de implementação de membranas nacionais em processos de dessalinização. Aí, dentro disso, os objetivos desse trabalho foram, né, a avaliação experimental e técnica da tecnologia de destilação por membranas aplicada à dessalinização de água da Baía de Guanabara, experimentação em planta piloto, visando identificar os principais parâmetros que influenciam a eficiência de recuperação de água, a avaliação de desempenho de destilação em função das características morfológicas e estabilidade da membrana, assim como ampliar o conhecimento no uso do DCMD do processo para dessalinização de águas com alto grau de contaminação. Então, um pouco da revisão, né? Como os processos de separação podem ser agrupados, né, em dois blocos globais, principalmente, em blocos de separações físicas e separações químicas. Dentro das separações físicas, entre líquidos e entre gases, que é basicamente onde se encaixam os processos de separação por membranas, que têm ganhado destaque tanto na academia quanto na indústria, dada a ampla área de aplicação, alta eficiência de separação e o avanço contínuo em tecnologia, apesar de que os processos que ainda têm recebido mais destaque, né, são os isotérmicos, como osmose inversa e nanofiltração, em vez dos não isotérmicos, como destilação por membranas. E como se dá, né, o processo de separação, os processos de separação por membranas, pelo desequilíbrio termodinâmico, que ocasiona, né, o fenômeno de transporte de massa e energia, que é dado por uma força motriz, que pode ser um gradiente de temperatura, de pressão, de concentração ou de carga elétrica, que vai gerar um potencial químico, gradiente de potencial químico entre as espécies nas fases de entrada e permeado, separados pela membrana. E como podem ser agrupados esses processos, né? Eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas eu acredito que sim, esqueci de botar o pointer. Mas, enfim, basicamente entre processos em que é forçado o desequilíbrio, em processos que eu forço que ele queira atingir o equilíbrio. Por exemplo, em processos que é forçado o equilíbrio com um gradiente de pressão. Então, a microfiltração, a ultrafiltração e até mesmo a osmose inversa, por exemplo. E em processos que não é gerado um gradiente de pressão, mas outros, né, como de concentração, por exemplo, também é forçado o desequilíbrio para que ocorra a separação, né, como processo de diálise. E em processos que querem atingir o equilíbrio, né, digamos assim, como a osmose direta e na utilização também em processos que utilizam membranas líquidas. E aqui só para exemplificar, né, a diferença básica entre esses dois tipos, né, osmose direta e osmose inversa,
é que na osmose inversa é forçado um ΔP, um gradiente de pressão, né? E aí o sentido de escoamento do fluido é no sentido contrário ao do equilíbrio, ou seja, eu estou forçando que essa solução que já está mais concentrada, ela fique mais concentrada ainda, porque eu estou fazendo com que o meu permeado vá no sentido oposto. Já na osmose direta, acontece o contrário. Essa minha solução que está concentrada, ela vai querer atingir o equilíbrio, e aí o sentido de escoamento do permeado, ele é no sentido de diminuir essa concentração até o limite da pressão osmótica. E aí também, como um outro exemplo de processo que tende que é forçado, né, a querer atingir o equilíbrio, é o processo de destilação por membrana, que é dado com a aplicação de um ΔT. Esse processo ele foi apresentado na década de 60, mas foi melhor entendido e desenvolvido na década de 80 em relação à transferência de calor e massa, e apresenta diversos benefícios comparados a outros métodos de separação, como alta rejeição para componentes não voláteis, pressão operacional baixa quando comparado à osmose inversa e nanofiltração, membrana porosa, enquanto a osmose inversa emprega membranas densas, e eu estou falando bastante da osmose inversa porque é um dos processos mais conhecidos de membranas, né? Menos sensibilidade à incrustação do que a osmose inversa e nanofiltração, o caminho difusional para o vapor reduzido em comparação com a destilação convencional, baixa sensibilidade à salinidade na alimentação e requisitos de baixa temperatura de alimentação, entre 40 e 80 graus, o que possibilita o uso de calor residual como fonte de energia para separação, que é um dos destaques desse processo, né? Ele poder ser incorporado e integrado a outros processos justamente para aumentar a eficiência na integração de energia, né? No não desperdício de energia. Aqui são alguns exemplos de aplicações do processo de salinização, de destilação, né? E onde ele é mais aplicado é na dessalinização de água, que também pode ser integrado com energia solar, ainda fica mais sustentável ainda, né? Também utilizado na purificação de biocombustíveis, na separação de metais pesados, né, de correntes, e também na concentração de sucos, por exemplo, na indústria de alimentos ou até mesmo na indústria farmacêutica, na concentração de princípios ativos. E os materiais de membranas de destilação, eles podem variar em composição química, estrutura física, mecanismo de separação, e em relação aos poros, né, da membrana. Mas as características que são essenciais na aplicação efetiva de destilação por membranas com qualquer propósito, né, é que pelo menos uma camada de uma ou várias camadas ela vai ser hidrofóbica, que o tamanho dos poros ele vai variar de vários nanômetros a alguns micrômetros, com uma distribuição estreita desejada e alta pressão de entrada de líquido, porque é importante que não haja intrusão, né, que não haja penetração do líquido nos poros da membrana. Pequeno fator de tortuosidade, é desejável também que esses poros eles sejam os mais cilíndricos possíveis, maior porosidade possível na camada hidrofóbica, uma espessura ótima também para realizar o transporte de massa e minimizar a perda de calor através do material da membrana, né, para melhorar a efetividade do processo. Também mais baixa condutividade térmica quanto possível, que a superfície de contato com a solução de alimentação deve ser altamente resistente à incrustação, boa estabilidade térmica para aplicação a longo prazo, para misturas de até 100 graus Celsius, excelente resistência química a várias soluções de alimentação, bem como soluções de limpeza ácidas e básicas, e capacidade de fornecer desempenho estável e longa vida útil, tanto por questões de prática de projeto, né, como por questões econômicas. Então,
por que está especificado no título do projeto destilação por membrana por contato direto e não só destilação por membrana? Porque existem pelo menos 4 tipos de configurações possíveis para realizar o processo de destilação por membrana. A por contato direto, que é a mais conhecida, que tanto a alimentação quanto o permeado, eles estão em contato direto com a membrana, e é basicamente isso, né? Daí tem a passagem do vapor aqui através dos poros, sem molhar, indo direto para o permeado, que está sendo recuperado. Tem a outra possibilidade, destilação por membrana, utilizando o vácuo no lado do permeado, e daí, dessa forma, esse vapor é recuperado, é condensado no condensador e recuperado, né? Como produto. Outra variação é quando pode ter um gap de ar entre onde o produto está condensando e onde ele está entre a membrana e onde o produto condensa, né? Eu tenho aqui um prato regulando essa temperatura, né? Aqui eu tenho melhor controle de temperatura, como nesse caso aqui também. E aí esse produto vai condensar nesse prato e vai ser recuperado. Ou quando eu tenho um gap de líquido, que eu também, aqui basicamente a diferença é que nesse caso aqui eu estou controlando a temperatura como uma camisa, por exemplo, né? E aqui não. E aí eu controlo melhor essa temperatura aqui do permeado. E aí essa configuração de DCMD ela é mais usada não porque ela é mais eficiente termicamente, mas porque ela é a mais simples de ser feita, né? É mais simples, é a forma mais simples. E como funciona, assim, quais são os fundamentos, né? Destilação por membranas. Eu vou ter a corrente quente de um lado da membrana e a corrente fria de outro lado. Aqui, esse perfil de temperatura para exemplificar o que acontece, né, ao longo dessas regiões. Aqui é uma visão microscópica do que está na membrana, porque essa diferença de temperatura ela é microscópica, né? E aí eu vou ter uma temperatura de bulk e uma temperatura no meio da minha corrente de entrada, assim como vou ter uma temperatura de bulk no meio da minha corrente de permeado. E aí, essa temperatura, aqui tem esse pico aqui de temperatura por causa, bem local, sim, porque eu tenho um aumento aqui da concentração de vapor, aí, consequentemente, vou ter um aumento bem ligeiro aqui de temperatura, e à medida que esse vapor ele está atravessando a membrana, ele está perdendo calor e condensa aqui do lado do permeado, né? Aqui já no líquido uma temperatura menor e aqui no buco temperatura menor ainda. Então, ressalvas, né? Que esse transporte de vapor ele acontece através de poros secos de membrana. O que isso quer dizer? Que aqui não passa líquido, só mesmo vapor, que a força motriz desse processo é o gradiente de pressão de vapor entre os lados do poro da membrana, ou seja, aqui eu vou ter uma pressão de vapor maior do que aqui, e aí o sistema, para querer atingir o equilíbrio, vai mandar esse vapor para o outro lado, né, digamos assim. A alimentação vai estar em contato direto, né, com a superfície da membrana sem molhar os poros, e a pressão hidrostática transmembrana ela tem que ser bem maior do que a pressão do feed na membrana, essa liquid entry pressure, justamente para que não ocorra o molhamento dos poros. Aqui é mais um resumo, né? Porque assim, é imposto um ΔT, um gradiente de temperatura. Imposto esse ΔT, ocorre um gradiente de pressão de vapor. E aí, por causa desse gradiente de pressão de vapor, ocorre a transferência de vapor através da membrana. Aqui são as equações principais, né, desse processo: coeficiente de polarização de concentração, o fluxo, né, que aqui eu vou ter um aumento de concentração do lado bem na membrana, né, do lado do feed em relação ao lado do permeado. O fluxo molar, ele acontece basicamente
de acordo com o gradiente de pressão de vapor, né, que depende também da temperatura. E o mais importante é o coeficiente de polarização de temperatura, que vai depender dessas temperaturas. Temperatura de bulk, né, aqui no meio da minha corrente quente, a temperatura é bem na superfície da membrana, a temperatura do lado do feed, a temperatura bem na superfície da membrana do lado do permeado, e a temperatura de bulk da corrente de permeado. Esse aqui é um resumo da literatura de aplicações, né, de destilação por contato direto. Dá para ver que a maioria desses trabalhos aqui, né, usam membrana com material de PVDF, que também, se não atingem 100%, atingem mais de 99% de rejeição de sal. Também destaco, né, o não molhamento como um importante fator. E aqui um exemplo desses trabalhos é com a utilização de membranas PVDF com um revestimento super oleofóbico, na verdade oleofóbico, né, para evitar ainda mais o fouling, né, a deposição de gordura e do que vai prejudicar a permeância. Aqui também um exemplo com essa Janus Membranes, que também faz um revestimento da membrana e reporta que com o revestimento não só evita o fouling, né? Eu posso usar a membrana por mais tempo sem ter esse problema, ou reduzindo esse problema, como também reporta que, devido a camadas que são adicionadas, são camadas sobrepostas, né? Uma super hidrofílica e outra super hidrofóbica, devido a essa superposição de camadas, eu tenho um aumento significativo na permeância do processo. A metodologia pode ser dividida, consiste basicamente em 3 partes. Parte de experimentos, que foi de ajuste na planta, manutenção, ajuste de parâmetros e coleta de dados. A parte de cálculos, principalmente, né, de pressão de vapor, permeância, Reynolds também para calcular o coeficiente de polarização de temperatura. E de resultados, né, que incluiu a seleção de dados, comparação através de gráficos e toda essa análise. Então, aqui é um esquema da planta como era na prática, né? Esse tanque 1 era o tanque onde era armazenado a água da Baía de Guanabara, que passava pelo processo de microfiltração, e aí depois era armazenado no tanque 2, que servia tanto de alimentação, quanto recebia de volta a corrente que saía do sistema. Opa! A corrente que saía do sistema de destilação, né? Mais concentrada. Então, ele alimenta a destilação e também recebe de volta o sistema fechado, né? Recebe de volta essa corrente mais concentrada. O tanque 3 é o tanque do permeado, que também é a mesma coisa, da corrente fria, alimenta o sistema e aí o produto, né, com uma corrente fria, sai aqui no destilado e é recuperado aqui no excesso, né? Aqui está a descrição, né, das características dos módulos da planta de microfiltração. Só para ressaltar que os módulos, né, longitudinais, em casco-tubo, para separar basicamente sólidos suspensos, materiais particulados e utilizando fibras ocas, como também, aqui é o casco-tubo, né, só para mostrar um pouco. Essa aqui a ficha de características dos módulos que foram utilizados, né, comerciais, importados. Aqui é um esquema do módulo. Essa foto aqui é como era mesmo na prática, né? Essas aqui pequenininhas são as fibras ocas. E destacar também as características desse módulo, né? Micronadir do módulo importado, e os módulos PAN, né?
que um de polipropileno, outro de PVDF, a área efetiva de filtração semelhante, né, um 0,9 e um outro 1 metro quadrado, só que o diâmetro interno das fibras ocas dos módulos de micronadir bem maiores, né, do que do PAN, e o tamanho de poro também, cerca de 4 vezes, né, menor aqui do que os módulos PAN. E como isso influenciaria, né, essas características, como se teria influência, porque elas foram comparadas, né, e se teria uma influência em relação à permeância nas avaliações. Aqui é para ilustrar, né, como é que era o sistema na prática. Essa é uma foto do painel digital. Aqui era possível controlar alguns parâmetros, colocar entraves também no sistema, por exemplo, poderia, adicionar uma temperatura máxima que pudesse chegar à corrente quente, e aí, se chegasse nessa temperatura, o sistema travava. E assim, por exemplo, aqui é o rotâmetro que a gente utilizava para poder, com válvula, né, para ajustar as vazões, as bombas do sistema. A gente aqui na prática, né, o Miguel me ajudou bastante no ajuste da planta. Esse tanque aqui é o tanque, esse grandão aqui é o tanque onde ficava armazenada a água da Baía de Guanabara, antes de passar pela microfiltração. Esses módulos aqui brancos aqui atrás do Miguel são os módulos de microfiltração, né? Foram 10 módulos, né, em paralelo aqui na planta de micro. Esse tanque é o tanque 2, é o tanque onde era armazenada a água depois de passar pela microfiltração, e esse tanque menor aqui, circular, é o tanque de permeado. Aí, nesse vídeo aqui, é só um exemplo dos problemas que aconteceram lá, né? Que foi que uma das fibras rompeu. E aí a gente viu que estava tendo um problema da condutividade das correntes e também em relação à pressão. E aí fomos investigar o que estava acontecendo, tiramos o casco do casco tubo aqui, e aí isso aqui estava acontecendo lá. Que são os trocadores de calor, aqui atrás está outro tanque, né? Aqui é como a planta estava funcionando com 2 módulos em paralelo, e a fibra furada, que foi colada com sucesso. Aqui são micrografias da membrana, da superfície externa, da superfície interna, né, com os poros, e aqui uma micrografia da seção transversal. E aí eu tomei a liberdade de pegar uma foto aqui do trabalho da Mariana Bosch, porque está bem visível aqui os poros, né, tá bem bonita a foto, está bem visível, né, os poros aqui da membrana microporosa, da fibra oca, enfim, só para ilustrar. E aí, na parte de cálculos e resultados, os parâmetros, usando os parâmetros principais, né, de processo, que foram as vazões correntes, temperaturas e as salinidades da corrente quente, esses parâmetros foram calculados. O gradiente de temperatura da corrente quente, a média de temperatura, o gradiente de temperatura da corrente fria, média também, o gradiente de temperatura total entre a corrente quente e a corrente fria, pressão de vapor da corrente quente, pressão de vapor da corrente fria, gradiente de pressão de vapor, o fluxo de permeado e a permeância. Aqui também é só um exemplo do Excel, né, com os vários dados e cálculos e gráficos para exemplificar. E o que era uma coisa importante para calcular dentro desses parâmetros era justamente estimar o coeficiente de transferência de calor, e para isso foi calculado o Reynolds, utilizando os parâmetros, né, de processo, do diâmetro interno, diâmetro equivalente, também para calcular
Reynolds dentro e fora da membrana, utilizando a correlação de Nusselt para chegar nesse coeficiente de transferência de calor, para daí, então, poder calcular essas temperaturas de membrana, né? A temperatura na membrana da corrente quente do feed, a temperatura da membrana da corrente do permeado, para daí, então, chegar no coeficiente de polarização de temperatura que usa a diferença de temperatura da superfície, né, dali da membrana, do feed do permeado, em razão, né, fazendo a razão com a diferença de temperatura de bulk das duas correntes. E aí, chegando na parte de resultados de discussão, foram feitos testes com água de baixa salinidade, assim como água salina sintética e água da Baía de Guanabara, né? E aqui nesse exemplo, nesses experimentos, né, com água de baixa salinidade, utilizando o gradiente de temperatura de 25 graus com a corrente quente a 60 graus, com um gradiente de temperatura de 35 com a corrente a 60, a corrente quente a 70, e um gradiente de temperatura de 45 graus com a corrente quente a 80. E aí foi observado que a permeância caiu com o aumento do gradiente de temperatura, e tendo visto, né, que esse coeficiente de polarização de temperatura estava dentro do que é esperado que seja, né, entre 0,4 e 0,7, uma hipótese é que pode ter sim ocorrido uma polarização de temperatura aqui, porque apesar desse gradiente estar maior, a polarização de temperatura, no caso, pode ter acontecido de forma que a permeância diminuiu, ou seja, essa energia não estava sendo utilizada na transferência de vapor, né? Ainda avaliando os processos, né, utilizando água de baixa salinidade na corrente quente, a permeância nos módulos microDIN foi ligeiramente maior que nos módulos PAN. Talvez devido a uma melhor distribuição de fibras, mas também devido ao fato de que o diâmetro de fibras microDIN é cerca de 3 vezes maior do que as fibras PAN. Então, isso pode ter justificado, né, também esse resultado. E por isso, né, os experimentos seguintes foram realizados utilizando as membranas microDIN, as internacionais. Daí, nos experimentos com solução salina sintética na corrente quente, né? Eu estou enfatizando a corrente quente, mas é só a que está variando, porque a corrente fria foi a mesma em todos os processos. Os processos aqui em batelada, a gente espera mesmo que haja ou houvesse um leve aumento da condutividade da corrente, porque é no sistema fechado, então eu estou concentrando, né, a corrente a ser destilada, o que isso aqui está demonstrando, né, esse valor aqui, esse leve aumento na condutividade da corrente, enquanto que a condutividade da corrente de permeado permanecendo constante. Assim como a permeância, né, nesse experimento, com um ΔT aproximado de 25 graus, com a corrente quente a 55 graus, aproximadamente, e uma permeância constante, indicando também que não houve intrusão, né? Não houve molhamento dos poros. Nesse exemplo também, como a permeância também está constante, né? Aproximadamente constante, eu também descarto a possibilidade de ter ocorrido intrusão. Nesse caso aqui, um ΔT um pouco maior, né? De 35 graus, com uma corrente quente
aqui a aproximadamente 65 graus, e também a constância dos valores de condutividade aqui, entre 90 e 100, ou entre 80 e 100 unidades para a corrente de destilado, também demonstrando que não teve intrusão através dos poros da membrana. Esse aqui, esse gráfico demonstra, né, também que foi possível também manter nessas correntes num gradiente constante ao longo do tempo, também a permeância constante. Essa permeância aqui foi a maior, né, observada para esses experimentos de solução salina sintética, com a temperatura da corrente quente em cerca de 70 graus, e da corrente fria em cerca de 30, né? E aí comprovando também que não só o que está na literatura, né? Que além do gradiente de temperatura ser importante para ser um fator importante que influencia na permeância do processo, assim também é a velocidade de escoamento, né? Entre as correntes, porque eu diminuo, quando eu tenho um maior Reynolds, eu diminuo a possibilidade de ter uma polarização, tanto de concentração, que não é tão importante nesse processo, mas mais ainda de temperatura. Então, eu diminuo essa chance de acontecer essa polarização. Então, eu aumento a eficiência do processo também. Aqui são esses experimentos, a comparação entre os experimentos com gradiente de temperatura, né? Mostrando mesmo que com uma temperatura, com gradiente de temperatura maior e uma vazão maior, que eu não ressaltei, mas aqui nesses experimentos com gradiente de 40 graus e gradiente de 30 graus, eles foram realizados com uma vazão de 500 litros por hora, tanto das duas correntes, né, tanto da corrente de alimentação quanto da corrente de permeado. E esse experimento com o maior gradiente de temperatura também foi realizado com maior vazão, de 1.000 litros por hora. E o quanto isso influencia no resultado de permeância, né? Esse decaimento que provavelmente tem a ver com a polarização de temperatura, mas fica bem evidente o quanto esses dois fatores de vazão e temperatura influenciam nos resultados de permeância. E destacando também que o fator médio de remoção de sal foi sempre maior que 99,6% em todos os experimentos, também confirmando o que está na literatura. Aqui são já os experimentos com água da Baía de Guanabara, aqui nesse experimento, a 500 litros por hora, com um gradiente baixo, né, de diferença, um gradiente baixo de temperatura, sendo que a corrente quente mantida aproximadamente 50 graus e a corrente fria aproximadamente 40 graus, e uma constância, parece que estão oscilando um pouco essa permeância, talvez devido à proximidade da temperatura das correntes, não ficou tão estável em relação aos gradientes de pressão de vapor, talvez isso justifique, a hipótese é que isso justifique esses dados. E aqui já mais constante a permeância nesse experimento com uma temperatura de corrente quente maior, em torno de 65 graus, e uma corrente fria aproximadamente 25 graus, e também essas correntes a 500 litros por hora de vazão. Também confirmando que não foi indicado, né, não houve indicação de que teve intrusão, nem também pelos dados de condutividade também, que não aconteceu o molhamento dos poros. Então, as conclusões desse trabalho são: o processo de destilação por membrana foi estável em todos os testes na planta piloto, não houve intrusão nas membranas em nenhum experimento. O maior valor observado foi 16 unidades, né, de permeância, compatível com dados reportados
e outros trabalhos em escala piloto, os resultados similares de permeância foram obtidos usando diferentes materiais de membranas e características de construção entre as membranas internacional e nacional, né? Indicando que os fatores críticos são realmente condições de operação, a baixa condutividade na corrente do destilado permite seu uso em diversas aplicações industriais, como geração de vapor, torres de resfriamento, etc. Altas permeâncias obtidas com baixo gradiente de temperatura também confirmam o bom potencial para a otimização de processos industriais via integração de calor. E algumas sugestões de trabalhos futuros realizar mais experimentos para comparação de eficiência entre as membranas nacionais e importadas, testar sistemas apenas com membranas nacionais nas 3 condições de salinidade em sistema contínuo, porque todos esses sistemas foram realizados em batelada, né? E desenvolver metodologia econômica e eficiente da limpeza dos módulos e investigar a viabilidade de produção de membranas biodegradáveis, talvez utilizando lignina, que é um material muito versátil. E, sim, eu agradeço muito a presença da banca, agradeço a orientação, né, do professor Dilson, do professor Cristiano e do Dilson, também o apoio à pesquisa da CAPES, da Enel, com certeza muito também a Escola de Química por todo o conhecimento, e o laboratório e a empresa também, pela oportunidade de pesquisa. Obrigada. Obrigado, Evelyn, pela apresentação. Eu vou interromper a gravação agora, né? Peraí, onde é que está aqui?